bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tem bastante informação para trazer para vocês. A Vroom Energy é a nova patrocinadora do Vasco da Gama. Ronaldinho Gaúcho vai fazer ações de marketing com o Vasco, você vai entender mais detalhes dessa situação. Zé Ricardo vai abrir aí o coração e vai falar de temas importantes, inclusive a estreia do Vasco amanhã. E também a gestão Jorge Salgado está completando um ano e o presidente fez uma carta aberta aos torcedores. E aí, meu parceiro, você está gostando da gestão do Jorge Salgado? Eu repito e tenho falado muito isso até aqui. É, para mim, até aqui, a pior gestão da história do Vasco da Gama. Mas as opiniões são diversas. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta a gente vai comentar esses temas. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Bom, vamos começar o vídeo aí com pelo menos uma notícia boa. O Vasco acabou aí praticamente deixando vazar o seu novo patrocinador, que o Vasco vinha segurando. A informação foi divulgada pelo companheiro Joel Silva do portal Joga 10 e já confirmado pelo UOL Sport, Globoesporte.com, é a Vroom Energy. É uma bebida energética que tem sede na Suíça. A bebida é produzida na Áustria. Eles têm como embaixador e garoto propaganda Ronaldinho Gaúcho. A empresa no Brasil foi fundada aqui no Rio de Janeiro em 2016. E a situação é a seguinte: segundo apurou o Globoesporte.com, o contrato terá 2 anos de validade. Será feita uma cerimônia amanhã em São Januário, às 5 horas da tarde. Inclusive, terá uma camisa assinada por Ronaldinho Gaúcho. Não se sabe ainda se ele estará presencialmente no evento amanhã em São Januário, mas no decorrer dessa parceria ocorrerão ações de marketing entre Vroom Energy e Ronaldinho Gaúcho e também o Vasco da Gama. Além da exposição da marca na camisa, terão essas ações de marketing com o ídolo mundial Ronaldinho Gaúcho. Beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos trazer uma informação aí importante, né? A gestão Jorge Salgado fez um ano aí sob o comando do Vasco e até aqui, na minha opinião, não sei a sua, é a pior gestão da história do Vasco. Inclusive eu fiz um texto hoje lá no Instagram, recomendo vocês lerem, quem não segue a gente ainda no Instagram, vê um texto longo que eu fiz lá comentando sobre esse primeiro ano de gestão de Jorge Salgado. Na minha visão, é pior do que a gestão anterior do Alexandre Campelo, que era dito por nós torcedores como a pior da história do clube, e o Salgado está conseguindo fazer uma gestão ainda pior. E aí, nesse dia simbólico, o Globoesporte.com fez uma matéria, depois recomendo vocês a lerem lá, criticaram muito a gestão por N promessas de campanha não cumprida, e o Jorge Salgado fez uma carta aberta aos torcedores do Vasco, aos vascaínos e às vascaínas. E eu vou ler para vocês o que disse o presidente do Vasco sobre esse um ano dele de gestão. 2021 não foi um ano fácil. Não foi porque recomeços nunca são fáceis. Olhar o cenário como um todo, ter calma e discernimento para entender o que deve ser feito, sabendo que os primeiros passos são os mais desafiadores rumo a um futuro promissor. Não é simples. 2021 foi um ano de desafios gigantes, como o tamanho da história do nosso clube. E não é clichê. Assumir o Vasco com o compromisso de corresponder às expectativas de corações cansados de tanto apanhar seguidamente por anos e anos não é uma tarefa simples. Por um lado, o coração do torcedor quer fazer loucuras para amanhã tudo está diferente, empurrando lá para frente as consequências. Por outro, o entendimento de que é o caminho longo e que para fazer direito e com responsabilidade de forma definitiva, não dá para ceder à irracionalidade. Mas se futebol é imediatista, passional, mexe com os mais profundos sentimentos. Como fica essa balança? Com a única certeza de que trabalhamos e investimos tudo o que poderíamos naquele momento para que o resultado da temporada fosse diferente. Profissionalizamos o departamento de futebol e demos as melhores condições de trabalho para nossos atletas e comissões técnicas. Implantamos processos, acabamos com o desperdício e modernizamos todas as áreas. Infelizmente, dentro do campo a bola não entrou. Não atingimos nosso objetivo maior, que era o acesso à Série A. Reitero,
nosso pedido de desculpas aos vascaínos por não termos, nessa temporada, recolocado o Vasco no seu lugar de direito, junto à elite do futebol brasileiro. A diferença de quem está dentro e de quem está fora é uma. Não dá para extravasar a derrota esportiva. É levantar a cabeça e continuar trabalhando. Do lado de fora do gramado, conquistamos alguns importantes avanços em termos de gestão. Uma coisa não pode anular a outra. Continuaremos trabalhando todos os dias para entregarmos o que prometemos em campanha. Um clube forte com um time forte. Este relatório mostra o que talvez nossos olhos geralmente fixam em boa parte do tempo nos resultados do futebol, que é a nossa principal razão de ser, não nos deixa enxergar. E eu falo aqui em nós, como vascaínos que somos, cobrando, exercendo o nosso direito de democracia e liberdade de expressão, com o único objetivo de ver o nosso time conquistando novos títulos e escrevendo mais um capítulo vitorioso da história do nosso amor maior, o Gigante da Colina. Este relatório nos mostra que houve muita dedicação e trabalhos sérios em 2021 e que muitos profissionais chegaram ao clube com expertises técnicas para alavancar a retomada do Vasco ao seu lugar de direito. Nós não nos cansaremos e seguiremos diariamente dedicando tempo e conhecimento ao melhor para o clube. Que 2022 seja de mais avanços e novas conquistas. Saudações vascaínas. Galera, complicado. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que disse Jorge Salgado. A minha opinião mais detalhada eu deixei lá no Instagram. Você que ainda não me segue, segue lá, lê o meu texto e registra lá o seu comentário. Beleza? Mas, como eu falei antes da fala de Jorge Salgado, na minha visão até aqui é a pior diretoria da história do Vasco da Gama. Para finalizar, eu vou deixar com vocês o Zé Ricardo abordando dois temas importantes. Primeiro, ele vai dizer para vocês aí qual é a expectativa para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca amanhã. Vai comentar essa situação dos times pequenos estarem treinando há mais tempo e ele está com um grupo completamente novo aí, com poucos dias de treinamento, e fazer esse jogo com até aqui a melhor equipe carioca dos últimos anos. Para quem não sabe, o Volta Redonda nos 2 últimos anos acabou o campeonato na frente do Vasco. Nas 3 últimas temporadas acabou na frente do Botafogo. Então Volta Redonda vem fazendo boas campanhas e revelando alguns jogadores interessantes. Saulo Mineiro, Marrone, MT e por aí vai. Foram alguns dos exemplos de jogadores que surgiram no Volta Redonda nessas últimas temporadas. Para finalizar, ele vai comentar também a perda do Vitinho, que é um jogador que ele contava muito, vinha jogando bem, teve essa lesão, vai ficar fora. Ele vai dizer a importância do Bruno Nazário nessa ausência do Vitinho e também como que faz para entrosar uma equipe com tão poucos dias. E se você pegar o time titular que vai a campo amanhã, 10 jogadores novos vão ser titular. O único remanescente do time titular do ano passado é o Meia Nenê. Como entrosar isso aí? E a galera tá revoltada com todos esses problemas. O torcedor não vai aliviar se o Vasco estrear com derrota ou até mesmo empatando com Volta Redonda. E aí, o que faz com esse torcedor que tá tão agoniado e não abre mão de uma vitória amanhã? Vou deixar com vocês o Zé Ricardo comentando essas situações. A gente sabe que o Campeonato Carioca, assim como todos os estaduais, tem essa característica, né? Das equipes que têm um tempo maior de preparação, tem nesse momento uma oportunidade de tentar surpreender as equipes maiores, de fazer pontuação para buscar uma classificação para a Série C, Série D do campeonato. E o Volta Redonda vem mostrando há algum tempo, né? Já uma estrutura muito, muito boa. O próprio Vasco se aproveitou disso, né, algumas vezes, com jogadores que depois vieram jogar no nosso clube, né? E a gente entende que o trabalho do Volta Redonda já podemos dizer que é um trabalho que vem dando certo há algum tempo. Tem o Zada lá, que foi atleta do clube, que sabe organizar o clube, sabe buscar jogadores novos. Jogadores que vêm se destacando até no cenário nacional. O Marrone veio de lá, o Aleph Manga veio de lá. Então, assim, trabalho já consolidado, vamos dizer assim. Pegamos ele na estreia, sabemos que vamos ter um adversário difícil. E mesmo com todos esses problemas aí, essas dificuldades que você listou, eu estou muito confiante para fazer um bom jogo lá. Aquilo que nós conseguimos
trabalhar e passar para os atletas, acredito que foi muito bem assimilado. Agora falta o jogo em si, o ritmo, né? Ritmo de jogo, como diz o ditado, né? Quando está com a ambulância e o cachorro no meio do campo é que está valendo, né? Então a gente espera que realmente a gente consiga colocar em campo aquilo que a gente tem de melhor para o momento e que quem estiver em campo consiga colocar em prática aquilo que a gente veio trabalhando. Paciência é uma palavra que a gente sabe que precisa no futebol, mas é pouco, existe pouco, né? Realmente, como você falou, parte desse princípio que a equipe que terminou a temporada passada, apenas o Nenê era, digamos assim, efetivo, né? O Vitor vem treinando muito bem, o Vitor é um jogador que tem essas características que a gente falou aqui, é um jogador que foi muito bem formado na base do Corinthians, tem uma capacidade de improviso muito grande, joga em 2, 3 posições, se adapta muito fácil, ele vinha muito bem. Uma pena ele não poder fazer parte dessa estreia, porque eu tenho certeza que se ele demonstrasse aquilo nos jogos, aquilo que ele está demonstrando nos treinos, seria um jogador que a gente, durante a temporada, ia, sem dúvida nenhuma, ver bons jogos dele. Mas agora é esperar aí o prognóstico para que ele volte. Enquanto isso, trabalhar nossas opções. Ainda bem que chegou o Bruno Nazário, que pode fazer basicamente aquilo que ele faz também, e dar moral, né? Tentar dar confiança para esses meninos que são, se não aqueles que começam jogando, serão as opções para jogar. Serão as opções para jogar logo de imediato. Não adianta a gente tentar diminuí-los, são jogadores formados nas categorias de base, com muito valor, mas a gente precisa que eles, primeiro, assumam as responsabilidades, porque eles têm responsabilidades também, parcelas em tudo aquilo que aconteceu no ano passado, eles precisam entender isso, porque assim eu acho que eles vão amadurecer, e só com o amadurecimento que eles vão entender que aquilo ali pode ajudá-los. Se eles não aprenderam nada com aquilo, aí realmente é porque ficou faltando alguma coisa. Mas entendo que a gente precisa ter essa paciência, mas com a cobrança. Com a cobrança que a gente sabe que precisa dar resultado imediato. Talvez essa seja o nosso primeiro objetivo, dar uma resposta, porque eu acho que isso que o Vasco está precisando. Apesar de saber que no futebol as coisas não acontecem da noite para o dia. Por isso que eu torço que a química entre eles aconteça de maneira um pouco mais instantânea, porque isso ajuda. Nós todos aqui no clube, a comissão técnica, o pessoal que já estava, o pessoal que chegou, estamos tentando criar esse ambiente para que as relações deles interajam o quanto antes, porque eu tenho certeza que isso aí ajuda na questão de dentro de campo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite, aí por volta de umas 10h50, 11 horas, eu tô chegando com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, de quem volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!